Elaboração do projeto de ensino-aprendizagem, gente. Elaboração do projeto de ensino-aprendizagem. Isso aqui é muito interessante, o não ao projeto. O que é isso, Vinícius? Não ao projeto. É interessante isso por quê? Porque o Celso dos Santos Vasconcelos ele valoriza muito a postura transgressora quando ela é cabível. O que seria uma postura transgressora quando cabível? O professor pode falar assim, quer saber? Não vou planejar, não vou nem perder tempo. Quando que ele pode dizer isso? Não vou perder tempo. Quando? E a gente tem, se o projeto de curso basear-se total e exclusivamente no livro didático, tá? Então nem perca tempo planejando. Se o projeto de ensino não mudar de um ano para o outro, for uma mera cópia, né, por burocracia, por prestação de contas. Se for fazer em sala o que sempre fez, reproduzir o que está dado, ou seja, ser refém dos determinismos. Se o projeto for imposto pela escola, autoritarismo. Se o professor julgar que já sabe tudo, tá? Então eu coloquei os principais. Nesse caso, nem perca tempo, nem se dedique, tá? De forma intensa, de forma intencional e de forma sincera ao projeto. Não adianta. Bom, ainda a gente tem aqui o significado de plano, de acordo com o autor, que eu acho que é também interessante a gente ter essa definição. Para ele, plano, enquanto registro, é o produto do processo de reflexão e decisão. Não deve ser feito por uma exigência burocrática. Ao contrário, deve corresponder a um projeto compromisso do professor, tendo, pois, suas marcas. A finalidade do projeto é criar e organizar o trabalho. Para tanto, deve ser objetivo, verdadeiro, crítico e comprometido. Você deve estar pensando assim, professor, vá plantar a batatinha, né? Que é isso aí? Vem falar isso aqui. A gente sabe como que é na prática, aquela coisa toda. Mas a gente sabe também como que é no concurso, né? Como que muitas provas gostam de definições bem certinhas, de acordo com fulano de tal, plano é isso, ou de repente nem traz a referência e cobra uma definição de plano. Plano é aquilo que a gente produz a partir de processo de reflexão e tomada de decisão e põe debaixo do braço para agir. Então não é aquilo que se engaveta, é aquilo que eu tenho comigo para continuar executando o que foi planejado, revisitando, analisando, avaliando. E o plano não está aqui, mas ele tem que ter uma característica que é muito importante, que é a flexibilidade, é a possibilidade de ser reajustado. Ele tem que permitir reajustes caso necessário, não é? Esse círculo, pessoal, são dimensões do planejamento de acordo com o Celso dos Santos Vasconcelos. Então, normalmente, né, a gente vai estudar, tem lá níveis do planejamento, natureza do planejamento, concepção de planejamento, dimensões do planejamento, não é? E aí a pessoa fala, dimensões, isso e aquilo. Eu vi lá no material que eu tenho. Pessoal, a gente precisa às vezes sair um pouquinho da caixinha, tá? Existem muitos materiais bons que já trazem essas coisas, mas aquilo normalmente se refere a um autor. Quando a gente começa a ler tudo que existe sobre educação por aí, você vai perceber que níveis, concepção, isso muda. Isso sofre alterações, depende da visão do autor que a gente está estudando, tá bom? Então, nesse caso, para o Celso dos Santos Vasconcelos, aqui nós teríamos as três dimensões de planejamento. A análise da realidade, a projeção de finalidades e formas de mediação, que são as três que nós estamos estudando. E por que eu coloquei aqui dessa forma, assim, num círculo? Porque essa é a ideia do autor. A interação entre essas dimensões não ocorre de forma linear. Primeiro eu faço uma análise da realidade, depois eu faço projeção de finalidades e depois formas de mediação. Vocês podem perceber que na primeira vez que eu fiz essa análise, um slide 2 para trás, eu fiz de forma linear, a gente veio descendo, não é? Na verdade, isso aí é uma grande influência do nosso velho e conhecido pensamento cartesiano, não é? Porque o Celso dos Santos Vasconcelos, inclusive, diz: nem
nem há necessidade de começar só pela análise da realidade. Você pode começar de onde você quiser, desde que as 3 dimensões estejam devidamente articuladas. Maravilha? Pessoal, vou dar uma olhadinha aqui só para ver se tem alguém comigo ainda, né? Porque de repente, vamos saber, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aí tá a galera. Beleza, pessoal, tudo quietinho ali. Isso aí. Bom, depois a gente dá uma conversada, tá? Vamos voltar aqui, vamos voltar então, vamos voltar. Sei lá, gente, ficar meio com medo, né? Porque eu tô aqui diante de um programa de transmissão aqui. Eu não vejo o que está acontecendo no YouTube, mas eu preciso dar uma olhadinha lá. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos agora falar do plano de ensino, projeto de curso, plano de aula e vamos resolver exercícios e seremos felizes no decorrer da noite, ok? Vamos aproveitar a nossa noite aí depois para não ficar tanto tempo aqui nessa live. Só um detalhe, né? Só um detalhe. Espera aí. Qual é, na verdade, o objetivo principal de acordo com o autor, do projeto de ensino-aprendizagem? Porque aqui, ó, em projeto de ensino-aprendizagem, então, nós vamos estudar o plano de ensino, que é o projeto de curso, e o plano de aula. Só uma outra coisa, detalhezinhos, né? Vejam que aqui também tem aprendizagem. O autor faz questão, gente, de falar projeto de ensino-aprendizagem. Ele se utiliza daquela perspectiva freiriana, né, de que se não existe aprendizagem, não existe ensino. Então não pode ser apenas projeto de ensino. O projeto de ensino tem que sempre colocar em primeiro lugar essa preocupação com a aprendizagem. É um detalhezinho, mas é um detalhe, não é? Vejam lá, plano de ensino e plano de aula. Existe aqui um objetivo principal desse processo de planejamento que dá origem ao plano de ensino e ao plano de aula, que é possibilitar um trabalho mais significativo e, olha lá, e aí vem a pegada libertadora e dialética, transformadora. Beleza? Se você, por exemplo, vai para uma definição do Libânio, para que serve o planejamento? Serve para racionalizar, organizar e coordenar a ação docente. Não é assim que o Libânio fala? Sim, disseram todos felizes, contentes, empolgados e vamos que vamos. É isso. Muda um pouquinho o autor, a ideia é a mesma. Óbvio, o plano, o processo de planejamento, consequentemente o plano, serve para racionalizar, coordenar e organizar a ação docente. Mas nós não podemos perder a questão do trabalho significativo, ou seja, o trabalho articulado à prática social, a uma problematização e o objetivo de transformação, tá? Porque nós estamos falando de educação emancipadora.